A gente volta aqui no estúdio com o quadro Correio Convida e nós estamos recebendo a médica cardiologista Gabriela Cunha Lima, junto comigo o doutor Roberto Cavalcante. Doutor Roberto. Na verdade, eu relatava que quando eu nasci, foi pós-guerra, e exatamente os benefícios da guerra, tem os malefícios e os benefícios. Dentro dos benefícios tem o surgimento, por exemplo, dos antibióticos. Atualmente nós fomos surpreendidos, ou pelo menos teve uma grande repercussão, os transplantes de coração. Aconteceu com o Faustão, aconteceu, e isso é um fato, digamos, cotidiano no Brasil, na medicina. A senhora, de que forma, à vista, qual é a sua visão no sentido desse avanço tecnológico na sua área, que é a área da cardiologia? Como o senhor bem disse, há males que vêm para o bem, né? Um dos males que veio para o bem foi, tirando a melhor parte da pandemia do Covid, a meu ver, na questão da medicina, a telemedicina ajudou bastante, né? Então, com a telemedicina, muitos médicos conseguiam fazer diagnósticos de tomografia, de eletrocardiograma a longa distância. Então, a telemedicina, ela veio para ficar depois da pandemia do Covid. Acredito que, assim, a nova era seja de realmente a inteligência artificial, né? No mundo isso já é uma realidade, ela vem para somar, não para substituir um médico completo, mas ela vem para somar, né? Na minha área, por exemplo, você fazer medidas de artérias do lado de fora da sala e até realizar uma angioplastia. Eu já realizei uma angioplastia, várias angioplastias, inclusive fora da sala de hemodinâmica, por via robótica, não aqui na Paraíba, em São Paulo, no Einstein. Eu fiz esse treinamento, mas ainda no Brasil é para título de pesquisa. Então ainda não está aprovada no Brasil, que não seja pela parte de pesquisa, mas eu já fiz. Isso é uma realidade que no futuro a gente pretende, um médico, por exemplo, está aqui em João Pessoa fazendo um cateterismo do paciente que infartou em Gá. E você está aqui, lá não tem uma equipe especializada para isso, mas o médico estando aqui, ele conseguiria, através do robô, isso já é realidade fora do Brasil também, fazer um cateterismo, uma angioplastia e ajudar um paciente que está lá em Gá. Para a gente deixar uma distância maior, pode ser você lá como pesquisadora do outro lado do planeta, do outro lado do planeta, fazendo a intervenção num paciente aqui em João Pessoa. Isso. Não é? Isso. Também. Eles usam a tecnologia 5G. 5G. Né? Isso. O Brasil ainda está digamos, o que se antevê é o crescimento exatamente dessa área de robótica na cardiologia. Artificial, não só na cardiologia, mas na área da neurologia, uso de robôs, tanto na questão da obstetrícia, na ginecologia. Eu acho que o futuro da inteligência artificial é realmente somar para melhores diagnósticos e melhores intervenções. Estou recebendo aqui uma informação, inclusive, que teve uma criança essa semana que ela foi diagnosticada através de inteligência artificial. Quer dizer, assim, o médico usa essa ferramenta tecnológica bem avançada, não como substituição, mas como auxiliar, como uma forma de dar mais precisão a esses exames, né? Isso, você conseguir medir o tamanho do stent que você vai colocar, você evita riscos de trombose, de restenose, de ter que intervir no futuro. Uma cirurgia mais especializada que precisa neurológica, tudo milimetricamente, né? Tem que ser analisado. Diagnósticos intrafetais, né? A gestante, você conseguir esses diagnósticos intrafetais e conseguir diagnosticar o que uma criança pode nascer e já tentar corrigir isso intraútero, isso para mim é fantástico. Perfeito. Doutora Gabriela, me diga uma coisa. Leigamente, eu me apercebo de que existe uma precocidade nos eventos cardíacos. Vamos dizer, cada vez mais jovens são acometidos de alguns problemas cardiológicos. E também uma incidência maior do que tinha no passado no tocante à fragilidade feminina em ter também participar desse meio dos problemas cardíacos. Qual é a opinião da senhora? Isso. Antigamente se falava muito só do infarto no homem idoso, né? E hoje em dia a gente vê que isso não é realidade. Eu atendo tanto em hospitais públicos quanto os privados e eu atendo pacientes infartados jovens. Esse ano o paciente mais jovem que eu fiz tinha 27 anos. Então é uma realidade que a incidência está realmente aumentando
existe o componente genético, existem os fatores modificáveis e não modificáveis. O que são isso? Modificáveis é o que realmente a gente pode mudar. Exemplo, uso de cigarro eletrônico. A gente tem visto que a incidência do uso de cigarros eletrônicos tem aumentado em jovens. E muitas vezes, os usuários de cigarro eletrônico jovens, ele acha que não é tabagismo. Isso é tabagismo, isso aumenta a incidência de infarto agudo do miocárdio. E tanto o cigarro quanto o estresse, né, a vida moderna, o estresse, a correria, a má alimentação, os fast foods, isso tudo tem aumentado bastante a incidência nos jovens e tem proporcionado mais eventos coronarianos. A história familiar positiva, pai ou mãe com infarto jovem, né, abaixo de 50, de 60 anos, isso também é um fator importante. Então, todas as pessoas que têm pai ou mãe que já infartaram jovens, eles devem fazer esse rastreio corretamente, né? Fazer os exames de rotina, fazer o check-up e tentar... Hoje a gente tem exames que não são tão invasíveis, por exemplo, uma tomografia das artérias do coração. Quando ela é bem indicada, ela consegue ter uma sensibilidade alta de mostrar. Eu já tive pacientes de 32 anos que eu fiz angiotomografia, que é para avaliar se tem necessidade ou não de fazer um cateterismo, e a gente vê uma lesão de 90%. Isso você evita que o paciente feche a artéria 100% e evita um evento de infarto. Você trata antes. Então isso, quando bem indicado, feito corretamente, salva vidas. É isso, cada vez mais. Agora, doutor, eu vi também que a senhora tem um treinamento especial no Albert Einstein de pesquisa, né, de cirurgias complexas cardíacas, né? A pesquisa está avançando em que sentido? Para que direção? Eu acho que justamente nessa questão de inteligência artificial. Isso, e também hoje em dia a gente tem minha área, por exemplo, que é essa área de cardiologia intervencionista. A gente consegue trocar uma prótese do coração sem ter que abrir o peito. Então, só através da radiação eu consigo fazer isso, trocar pacientes que têm estenose aórtica, que a gente chama, né? Que foi o que mais, a gente tem Mick Jagger, por exemplo, ele fez isso, e aqui em João Pessoa a gente já consegue fazer isso, que é trocar uma válvula do paciente sem ter que abrir o peito. Então, isso é muito promissor, isso tem aumentado e a gente já conseguiu fazer, inclusive, em pacientes nossos do SUS, aqui na Paraíba, o que é um orgulho para o nosso estado. Me parece que dentre esse time de bons cardiologistas que nós temos na Paraíba, mas especificamente nessa área que é invasiva, poucas mulheres estão praticando aqui na Paraíba. Isso é verdade? Isso é verdade. Como eu havia falado previamente, tem eu e outro colega também que atua. Os demais realmente são homens. Acredito que o fator da radiação é muito importante, mas temos várias enfermeiras que atuam nessa área, mas na área de médicos isso ainda é bem limitado. Tanto pelo o estresse emocional, que não é fácil para uma mulher que é mãe de família, sair de casa numa madrugada, dirigindo seu carrinho, indo lá em Santa Rita, por exemplo, fazer um infartado às 4 da manhã, voltar para casa amamentar um bebê. Então, assim, isso você tem que realmente amar o que você faz, né? E assim, quando você vê um resultado de um paciente, você vai cansada, tá estressada, cansada, foi lá, acordou 3 da manhã, foi lá, mas abriu uma artéria do paciente, saiu com ela 100% aberta, o paciente saiu bem, aquele pai de família que você também tem que se colocar, que aquele paciente é o amor de alguém, né? Então, você está tratando do amor de alguém.